Mais uma vez, tá? A nossa aula em tese. Para quem está chegando aí pela primeira vez, a gente tem toda terça-feira, meio-dia e 45, tá? A nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre os 7 rituais que sustentam a cultura de uma empresa funcional. Quais são os 7 rituais que a gente precisa ter e como a gente pode implementar na prática esses 7 rituais, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael, eu sempre costumo dizer que eu sou o pai da Helena, o esposo da Valesca, e sou designer por formação, e desde os meus há quase 10 anos aí, eu venho utilizando o design de negócios para desenhar negócios, desenhar operações, e produtos, modelagem de processos, e assim sucessivamente, tá? Então, para quem ainda não me conhece, é um prazer ter vocês aqui na nossa aula do Intese de hoje. Bom, para quem está entrando pela primeira vez na nossa aula, tá? O movimento Intese, ele é um movimento que foi criado aqui junto com o meu time, tá? E o nosso grande objetivo é a gente tirar aí os mitos existentes do mercado, a gente trazer estrutura, a gente trazer aqui frameworks que, de fato, a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente não tem como objetivo, tá? Trazer aqui fórmulas rápidas, promessas, atalhos. Pelo contrário, a gente quer trazer algo que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. Bom, tem um ponto muito importante que quando a gente fala sobre cultura, tá? Por que muitas vezes a cultura de grandes companhias do mundo, elas acabam não funcionando dentro das empresas, né? Por que elas acabam não tendo o resultado que a gente espera ter, né? E existe um ponto muito importante, é que quando a gente olha para as gigantes globais, né, a gente vai perceber algo muito complexo, que a gente está falando de empresas que elas têm ali mais de 500 pessoas na sua operação, elas têm todos os departamentos dessas empresas, elas estão 100% estruturados, elas têm líderes sêniores ocupando todas as áreas da empresa, e mais do que isso, né, elas têm um tempo que elas conseguem executar, de fato, as suas atividades lá dentro. Só que quando a gente olha, por exemplo, para a realidade brasileira, essas metodologias, elas acabam não se aplicando, porque a gente vai ter, por exemplo, no Brasil, empresas com médias de entre 5 a 50 pessoas na sua operação. Boa parte dos fundadores, eles vão estar na linha de frente, né? Nem sempre eles vão ter lá um departamento de RH, e muitas vezes eles vão estar tão presos ao operacional que eles não conseguem executar. E no fim do dia, o que a gente tem? A gente tem empreendedores que não implementam nenhum tipo de ritual, porque tudo que eles conseguem ver e ouvir em cursos, em imersões, são complexos demais. E no fim do dia, o que a gente quer fazer aqui hoje, tá? A gente quer dar uma olhada para essas metodologias existentes e eu vou trazer para vocês o que de fato a gente tem aplicado no dia a dia dos negócios aqui dentro do escritório. Então a gente está cortando todo o excesso, a gente está cortando tudo que muitas vezes impedem vocês de aplicarem essas metodologias. Bom, existe uma crença existente no mercado, que a crença poxa, se eu não consigo fazer exatamente como está nos livros, exatamente como está nas metodologias, então é melhor eu não fazer. Eu já ouvi isso de muitos empreendedores, inclusive em processos de modelagem aqui dentro do escritório. Eu já consegui ouvir isso de vários empreendedores, que Michael, nossa, não dá para fazer tudo, eu não consigo executar da forma que está lá nas metodologias, eu não consigo fazer, e eles acabam não fazendo. Só que tem um ponto que difere empresas que estão construindo cultura por empresas que não estão construindo cultura. E esse ponto
fazer o básico muito bem feito de forma consistente. Fazer o básico sempre, ao invés de você criar processos, rituais ali dentro que são complexos e que você vai fazer ele uma, duas vezes, o legal disso tudo é conseguir fazer com uma quantidade menor de tempo, mas fazer também com uma certa constância existente ali dentro. Bom, e para isso, então, a gente separou aqui os 7 principais rituais, certo? A gente cortou todos os excessos desses rituais e o meu grande objetivo é mostrar para vocês como a gente pode aplicar isso sem nenhum tipo de burocracia. Bom, dentro desses 7 rituais, a gente tem ali o All Hands, a gente tem o Onboarding, a gente tem o One-on-One, a gente tem WBR, a gente tem Daily, reconhecimento. Nós vamos passar por cada um deles, eu vou explicar para vocês como eles funcionam na prática. E ao final, a gente construiu aqui dentro do escritório uma matriz. Então, quando a gente vai implementar rituais dentro de negócios, a gente aqui dentro do escritório tem uma matriz para saber quais rituais são prioritários para ir aplicando dentro daqueles negócios de acordo com a estrutura existente desse negócio. Bom, vamos aqui então ao nosso primeiro grande ritual. Né? O nosso primeiro grande ritual é o onboarding. O onboarding ele serve para integrar as pessoas que estão chegando ali dentro da sua empresa. Então, quando você faz uma contratação, quando você contrata alguém, ele chega ali dentro do teu negócio, já teve aquela sensação que as pessoas chegam, elas ficam perdidas, elas não sabem o que fazem, elas não sabem o que elas vão executar no fim do dia, às vezes nos primeiros meses ou as primeiras semanas, eles não conseguem entregar nenhum tipo de resultado. Esse problema ele acontece por uma razão muito específica, porque não é feito um onboarding dentro das empresas. A estrutura de um onboarding ele não é complexo. O que precisa ter, Michael, dentro de uma estrutura de um onboarding? Primeira coisa, você precisa ter um contexto da empresa, você precisa passar uma visão geral do teu negócio. As pessoas precisam entender de uma forma um pouco mais imersiva o que é teu negócio, o como que vocês fazem, como que vocês ganham dinheiro ali dentro, por que vocês existem, quais são os problemas existenciais dentro do teu negócio, quais são os valores, e assim sucessivamente. É uma pequena imersão que ela faz ali dentro do negócio. O segundo ponto, que é muito importante dentro de um processo, de um onboarding, é as responsabilidades que aquela pessoa vai ter. Ela precisa ter uma clareza muito grande, desde o seu papel, as suas funções e as suas atividades. Então, o que elas vão executar? O como elas precisam fazer aquele trabalho, de que forma com que elas precisam executar aquele trabalho. E, além disso tudo, é sempre importante, ao final de um processo de onboarding, você já ter ali as primeiras atividades que ela vai executar. É muito comum a gente perceber as empresas, quando elas chegam dentro, as pessoas chegam dentro dessas empresas, além delas ficarem perdidas, começa a descarregar um volume muito grande de atividades nas pessoas. E quando você começa a fazer isso, você está gerando, de fato, um retrabalho. Por que você está gerando um retrabalho? Primeiro, porque ela não tem um conhecimento aprofundado do teu negócio. Ela não tem um conhecimento dos papéis que está executando ali dentro. E muito menos quais são as atividades prioritárias. O que ela precisa priorizar nesse primeiro momento? Como ela precisa priorizar nesse primeiro momento? E quando você tem essas atividades, o que a gente vai fazendo aqui? A gente vai fazendo check-in frequentes na primeira semana. Então, diariamente, você vai fazendo um check-in ali dentro. Olha, deu certo executar as atividades do dia? Você teve algum tipo de dificuldade nessas execuções? Tem alguma coisa que você está em dúvida? Tem algo que gerou dúvida ali dentro? Então, quando vocês fazem isso, o que a gente está fazendo aqui dentro? A gente, além de gerar uma clareza para essa pessoa que está chegando, a gente também está gerando um acompanhamento para reduzir, de fato, o ruído existente e a quantidade de retrabalhos que uma pessoa tem. Qual que é o erro mais comum aqui dentro? O erro mais comum nesse tipo de ritual é que as empresas de pequeno e médio porte, elas acham que elas não precisam fazer isso. Elas acham que isso é algo de grandes empresas. E, na verdade, não. Se você está fazendo contratação, se você está trazendo pessoas para dentro do teu negócio,
de fato, você precisa fazer um processo de onboarding. É lógico que se a gente vai olhar para uma grande companhia, ela vai levar um tempo maior nesse processo de onboarding. Talvez você não precisa levar 90 dias, 120 dias para fazer um onboarding. Você pode fazer isso em uma semana, em 2 dias, em um dia. O mais importante é fazer um onboarding de forma eficiente. Então, o básico bem feito, ele evita ali pelo menos 2 semanas de confusão e atraso. Isso, de fato, tem acontecido. Um segundo ponto muito importante, a gente tem falado muito sobre o All Hands. As reuniões de All Hands, basicamente, elas acontecem ali uma vez ao mês, né? E o que é feito nessas reuniões? Esse é o momento de o diretor executivo, de o CEO, dos sócios, o famoso dono da empresa, fazer um alinhamento com todo mundo que está dentro do negócio. Então, geralmente, uma vez por mês, se faz essa reunião de alinhamento com alguns objetivos. Por exemplo, de se trazer os resultados do período. Então, poxa, quanto que a empresa faturou, quantos clientes a gente entrou ali dentro, tem quantos projetos rodando, tem quantas entregas que a gente precisa fazer no fim do dia, né? Se tem alguma nova diretriz, qual que é esta nova diretriz existente ali dentro? E também alguns tipos de reconhecimentos públicos. Isso é importante fazer, né? O erro muito comum aqui dentro, mais uma vez, é as empresas de pequeno porte, elas acharem que elas não precisam fazer isso. Não, mas que a gente não precisa fazer um alinhamento mensal, até porque todo mundo sabe tudo. Poxa, o cara está sentado aqui do meu lado, ele está vendo as coisas acontecerem. Esse tipo de ritual dentro de uma empresa, ela elimina o que a gente chama aqui dentro do escritório de rádio peão. Sabe aquele negócio? Todo mundo dentro da tua empresa vai ficar sabendo. O grande ponto é por quem eles vão ficar sabendo. Então, tudo que acontece dentro da tua empresa, você pode ter certeza que essa informação ela vai chegar na base. Não importa se você tem um colaborador, 2, 10, 20, 30, 50. Tudo que acontece de forma relevante dentro do teu negócio, essas informações elas vão de alguma forma vazar e elas vão chegar nos outros colaboradores. O mais importante aqui dentro é você controlar como que essas informações chegam, de que forma que elas chegam, o que eles estão dizendo, como que eles estão falando sobre isso. Então entenda que esse tipo de reunião ou esse tipo de ritual, ele passa a ser muito importante porque é uma forma da diretoria executiva ou dos CEOs ou do dono da empresa alinhar com todos os seus colaboradores o que está acontecendo de fato do negócio, para eliminar todo tipo de achismo ali dentro. A gente tem também o que nós chamamos de one-on-one, que é de 1 para 1, né? Que geralmente aqui elas são empresas menores, pode ser feito de forma quinzenal. Em empresas maiores, você pode fazer isso de forma semanal. O grande objetivo aqui é que se no All Hands você, dono do negócio, é quem está dando a diretriz para o teu negócio, nos rituais de one-on-one, é você ouvindo mais do que falando. É você recebendo feedback do teu time. É você ouvindo quais são as dificuldades existentes ali dentro que impede teu time de ter uma produtividade maior, de ter uma entrega maior. Ou seja, é um momento de um feedback mútuo. Você vai ouvir, você vai entender essas dificuldades e você também vai aproveitar esse espaço e transferir ali também um feedback para aquele colaborador a qual você está se referindo naquele momento. Mas o grande ponto aqui dentro, o grande foco central de tudo que está sendo feito é a gente perceber aonde que aquele colaborador está travando nas atividades. O que a gente pode fazer? O que a gente pode ajudar esse colaborador? Como que a gente pode ajudar ele? Ou seja, isso elimina aquelas conversas de corredor. Sabe quando o patrão encontra com um funcionário no corredor da empresa e ele começa a fazer pergunta do tipo, o que você está achando aqui? Né? Qual que é a sua sugestão de melhoria? Essas conversas informais,
e não e não estruturadas, na verdade, elas geram uma desestruturação da empresa. Porque é óbvio que o colaborador, ali num corredor, ele não vai passar para você todas as impressões que ele tem do teu negócio, todas as informações que ele tem dentro do teu negócio. Às vezes, ele vai simplesmente falar algo meio superficial ali dentro e você vai levar aquilo como uma verdade. Tá? O grande ponto nesse momento, é estruturar de fato um formato onde você tem um ambiente seguro e você pode fazer ali uma sessão de feedback com esse colaborador. A gente tem o que a gente chama de WBR, que é uma visão geral do negócio. Nesses formatos de rituais, o que a gente faz? Né? A gente traz ali quais são os números necessários para fazer uma análise do negócio. E geralmente a gente costuma falar aqui dentro do escritório que uma média saudável de você fazer uma análise é você trazer ali de 5 a 7 números. Ou seja, você vai trazer ali informações sobre o teu caixa, sobre venda, se tem ou não um projeto atrasado, sobre cliente, sobre time. Ou seja, você vai fazer uma visão geral da empresa, como a empresa está performando. E agora, não é a impressão do dono, a impressão do colaborador, a impressão do diretor, não. São números práticos, né? Quanto que a gente está faturando? Quanto que a gente faturou esse mês? Qual que é o previsto a ser faturado? Né? Quantos clientes a gente tem dentro da nossa operação? Como que esses clientes estão? Eles estão saudáveis? Não estão saudáveis? E assim sucessivamente. Ou seja, nesse formato de reunião, uma vez que você tem esses números em mãos e você consegue fazer uma análise racional ali dentro, você vai criando tomadas de decisões. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Com base nesses números, certo? Então, você vai criando diretriz ali dentro, com base nesses números, e vai dando orientações. Então, poxa, time de vendas, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso, né? Time de operação, para a gente melhorar esses pontos que a gente está vendo aqui, nós vamos precisar fazer isso, isso e isso. Time financeiro, às vezes para a gente reduzir aqui a nossa inadimplência, o que a gente vai fazer, né? Quais são as atividades, e assim sucessivamente, certo? O grande erro, né, existente aqui dentro é os empreendedores ignorarem esse tipo de ritual. Muitas vezes, por eles não querem enxergar a realidade do negócio, eles não gostam desse tipo de ritual. Então, eles não gostam de ficar olhando números, vai sempre ali no achismo. Eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim, eu acho que tem que melhorar. Ou seja, a empresa, ela sempre vive naquele alarde ali dentro. Ela sempre vive basicamente naquele caos que é provocado porque não tem uma visão muito clara e numérica do negócio. Além disso tudo, a gente vai ter o que a gente chama de sala de guerra, né? Esse formato de ritual ele é usado em um único momento dentro da empresa, quando você tem que resolver uma crise. E aquela crise, ela representa a sobrevivência do teu negócio. Não resolver aquilo significa que você quebra, certo? Não resolver aquele problema que você tem na mesa significa que vai gerar uma desestruturação inteira para o teu negócio. Ou seja, nesse formato de ritual, o que você tem que ter? Um alvo muito bem estabelecido. Você tem que ter um problema claro na mesa. E você tem que ter um prazo de execução e um prazo de fechamento ali dentro. Eu já participei, por exemplo, de algumas salas de guerra onde aquilo representava a permanência ou a existência dessa empresa no mercado. Então, as ações que aconteceram ali dentro, ou os problemas que a gente estava debatendo ou enfrentando ali, se eles não fossem resolvidos, poderia levar à extinção daquela empresa, ela ia deixar de existir. Então, você mobiliza todo o teu time, você mobiliza toda a equipe em prol de um único problema que ele precisa ser resolvido. Qual que é o caos aqui? Né? O que geralmente eu costumo fazer? O que geralmente a gente costuma fazer, que é esse tipo de ritual, ele não tem que ser
uma regra dentro da empresa, ele tem que ser uma exceção. Ele tem que ser algo que você não usa. O grande problema das empresas brasileiras é que muitas vezes esse formato de ritual ele é constante dentro da empresa. A empresa vive em crise. Ela vive tendo que resolver situações que vai representar a sobrevivência ou não dela no mercado. Então, o grande ponto é que, assim, se a tua empresa ela vive em crise, você tem um problema estrutural. Se toda hora você está com problemas que representam a sobrevivência do teu negócio, então você tem um problema muito mais estrutural do que uma crise, de fato. Então, isso é algo que a gente precisa perceber, como já aconteceu em clientes aqui dentro do escritório, a gente diz o seguinte, olha, vocês estão vivendo constantemente em crise. Ou seja, o problema de vocês não é um problema pontual, o problema de vocês é um problema estrutural, que está se repetindo com uma frequência muito grande. Então, esse é um ponto que as empresas precisam tomar muito cuidado. E a gente vai ter aqui o que a gente chama de daily, né? Daily, basicamente, é aquela diretriz diária que você dá para o teu time, certo? Esse tipo de ritual, ele responde a 3 perguntas. O que fizemos ontem? O que faremos hoje? E onde a gente está travado? Estamos travados em alguma coisa? Sim, não? Então, como que a gente resolve isso? Esse é um tipo de ritual que ele não pode durar mais que 30 minutos dentro da tua empresa. Ele tem que ser diário, ele tem que acontecer todos os dias, mas ele não pode levar mais que 30 minutos dentro do teu negócio. Porque se ele virou mais que 30 minutos dentro do teu negócio, o que aconteceu? Você deixou de ter um alinhamento diário e você passou a ter reuniões longas de discussões técnicas que elas deveriam ser resolvidas em outro momento, em outros rituais. O grande problema de pequenas e médias empresas é que elas transformam uma reunião de alinhamento diário em uma reunião de debate estrutural. E aí aquela reunião que era para durar de 15 a no máximo 30 minutos, ela passa a durar 2 horas, 1h30, 3 horas, e aí o empreendedor acha que aquilo é alinhamento. Se você faz isso todos os dias, o que sobrou para o teu time operar de tempo? Sobrou quase nada, certo? Então, a daily, ela serve aqui para a gente dar norte para os negócios. Isso é um ponto mais importante. E a gente vai ter um 7º ritual, que eu considero ele muito importante, que é o ritual de reconhecimento. Geralmente, ele acontece de forma mensal ou trimestral dentro das empresas, que é quando a gente reconhece determinadas ações. Então, poxa, eu tenho aqui um colaborador X que entregou um resultado Y um pouco acima da média, um pouco além da expectativa que a gente esperava. Tá? Ela tem foco no comportamento. A gente está reforçando ações positivas do comportamento e não apenas numa métrica pontual. Então, você não pode só reconhecer teu vendedor que vendeu mais. Você também tem que reconhecer o cara que fez o processo correto. Não só, você não pode reconhecer só o teu funcionário ou o teu colaborador que ele está ali no ápice da produtividade. Você também precisa reconhecer o cara que segue todos os processos da empresa, o cara que comprou os valores, o cara que está difundindo a cultura ali dentro. Ou seja, você aqui nesse momento, você está bonificando muito mais o comportamento do que, de fato, uma meta fria. Porque você pode ter dentro da tua empresa um colaborador que ele é, de fato, um grande, vamos dizer, uma grande entrega de resultado. Mas ele é um detrator. Ele simplesmente é um cara que você não pode confiar muito nele. Então, faz sentido a gente reforçar esse tipo de comportamento? Não faz o mínimo sentido. Então, a gente tem que reforçar aqueles comportamentos que, de fato, eles agregam para a cultura do negócio. E como eu havia explicado para vocês e dito para vocês, eu trouxe aqui uma matriz. Essa matriz, ela vai mostrar exatamente quando vocês devem aplicar esses rituais. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem até 5 colaboradores, o que é importante? 2 coisas que é muito importante. É muito importante você fazer um onboarding de entrada,
E é muito importante você fazer reconhecimento, tá? Michael, eu posso fazer um one-on-one? Pode, mas você faz ele de forma muito simplificada, tá? Não fica aquelas reuniões de feedback extensas, não, tá? Ah, não, Michael, eu sou uma empresa que eu já tenho mais que 5 colaboradores, eu estou ali 10 colaboradores. Se você tem no máximo 15 colaboradores, existem 4 rituais aqui que eles são muito importantes. Onboarding, all hands, one-on-one e reconhecimento. Então, o que você precisa fazer aqui? Você precisa ter um bom onboarding estruturado. Então, quando a pessoa entra dentro da tua empresa, ela tem que passar por esse treinamento muito bem estruturado. Você precisa ter reconhecimento, você precisa começar a reforçar comportamentos ali dentro. Você precisa ter o one-on-one e você precisa usar o all hands, que basicamente é aquelas reuniões mensais onde você dá o norte para o próximo mês. Então, você, olha, nesse mês fizemos isso. Para o próximo mês agora, nosso foco vai ser esse. E se você tem acima de 15 colaboradores ou acima de 50 colaboradores, você tem que fazer os 7 rituais. Não tem como não ter os 7 rituais. Você já tem porte, você já tem musculatura, já tem estrutura suficiente para fazer os 7 rituais. O que geralmente acontece dentro das empresas, né? Existem algumas crenças que elas precisam ser quebradas, que eu preciso seguir as melhores práticas. Você não precisa seguir as melhores práticas, porque elas foram feitas com uma estrutura de empresa que não corresponde à média das empresas brasileiras. Tá? Você precisa entender como que essas práticas funcionam e adaptar elas à sua realidade. Tá? Michael, se não for para fazer exatamente igual está na metodologia, eu prefiro não fazer. Olha, o básico bem feito com uma recorrência é muito melhor do que você fazer rituais complexos demais, estruturados demais, que você vai fazer 1, 2 vezes. E no fim do dia todos esses rituais, eles são muito mais rituais que são feitos por um diretor, pelo dono, pelos sócios da empresa, do que propriamente dito por um departamento. Porque, por exemplo, feedback, quem tem que dar esse feedback? O dono da empresa, né? O norte do negócio, quem tem que dar o norte do negócio? O dono da empresa. Tá? Quem tem que fazer o reconhecimento? Quem sabe reconhecer esse quesito de cultura, de reforçar comportamento? O dono da empresa. Então, muitas vezes, as pessoas não executam essas atividades dentro das empresas porque elas acreditam que isso tem que ser próprio para um departamento. E não tem que ser próprio para um departamento. Ela não tem que ser feita para um departamento ou por um departamento. E no fim do dia, o que eu quero deixar para vocês aqui? Quando a gente fala essa quantidade de rituais, dá aquela assustada. Né? A gente aqui dentro do escritório, a gente tem uma regra que a gente chama de 1/7, que é escolha um ritual e aplica ele nos próximos 7 dias. Você escolhe um ritual. Você fala, olha, eu vou começar a fazer one-on-one. Então, estrutura esse ritual e começa a aplicar ele. Certo? Faz ele funcionar nos próximos 30. Faz ele acontecer de forma constante dentro desses próximos 30 dias. E existem umas regrinhas bem fáceis de vocês aplicarem. Então, por exemplo, se você tem até 5 funcionários, até 5 colaboradores, o que você precisa fazer? Na prática, você precisa fazer uma única coisa, onboarding. Você precisa fazer um onboarding. A sua próxima contratação, você tem que ter um onboarding estruturado. Mike, eu tenho acima de 5 colaboradores. Se você tiver ali no máximo 15 colaboradores, comece a fazer os seus rituais de all hands mensais, que basicamente é fazer um alinhamento mensal com todo o teu time, certo? Michael, eu tenho acima de 16 colaboradores. Perfeito. Se você tem acima de 16 colaboradores, comece a fazer as WBRs, que é olhar as métricas do teu negócio. O que é importante aqui, turma? O mais importante aqui dentro é menos complexidade, mais execução. Então, comece a escolher um ritual dentro desses 7 e comece a aplicar
no dia a dia da empresa. Enfim, bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou com a gente hoje, tá? Esse foi mais um Em Tese nosso. A gente está especificamente de acordo com as pesquisas que a gente fez aí dentro do nosso grupo e que parte do grupo respondeu, né? A gente está muito focado em cultura e pessoas, tá? Então, esses 7 rituais, eles são importantes para que vocês possam ir estruturando a cultura do negócio de vocês e vocês possam ir reduzindo os problemas existentes com pessoas dentro do negócio. Por isso, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os 4 tipos de cultura organizacional e quando vocês devem utilizar cada uma delas. Logicamente, existem mais tipos, mas a gente vai trazer os 4 principais tipos, o que geralmente são aplicados dentro das empresas no dia a dia, e quando cada uma delas funciona para cada um do tipo de empresa. Perfeito? Então, muito obrigado, pessoal, que participou com a gente hoje. Está aqui o meu Instagram, tá? michael.douglas. Podem ficar à vontade. Pode me enviar perguntas pelo nosso direct, que a gente responde vocês, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a ARET, está aqui o nosso Instagram, aret.negócios, então fiquem à vontade, E eu espero vocês na nossa próxima Em Tese, na semana que vem, para a gente falar sobre os 4 tipos de cultura organizacional e quando cada uma delas funciona e quando usar cada uma delas. Então, um abraço, pessoal, e eu espero vocês aí na nossa próxima semana.